Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia para você, meu querido adolescente que está assistindo essa aula. Nós estamos aqui para mais uma lição da IBD, mais um dia para a gente aprender um pouco mais sobre o Senhor. E eu espero que essa aula fale ao seu coração. A nossa lição de hoje é a lição de número 12. O título dela é A Igreja. E a nossa meditação, nosso texto base, ele está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 37 até o 47. Então, Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Vamos direto para a nossa leitura bíblica, sem perder tempo nenhum. Vamos lá. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus antes da gente entrar na nossa lição. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai, meu Deus, que o Senhor venha me usar, ó Deus, venha usar a Tua palavra, ó Deus, que tem poder, ó Pai, sobre a vida de cada um que está assistindo essa lição. Guarda os nossos alunos, guarda aquele que está assistindo esse vídeo, ó Deus, e que a Tua palavra fale ao coração dele, ó Pai. Esteja neste momento me usando, Senhor, para que a Tua palavra, de uma maneira muito simples, ó Deus, seja pregada e ela possa alcançar a todos os corações, meu Senhor. Perdoe os meus pecados, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Esteja, ó Deus, nos abençoando, meu Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje a nossa lição, ela fala sobre a igreja. A igreja que nós estamos há muito tempo sem ir? Talvez não. Né? Hoje nós vamos aprender, nós vamos entender um pouco do que é a igreja, né? Nós vamos conhecer a história do início da igreja primitiva, a sua função, os sacramentos, a organização da igreja. Vamos tentar fazer isso de uma forma bem dinâmica, né? Nós vamos entender que nós devemos agir como parte da agência que expande o reino. Lembra que nós estamos estudando todas as lições sobre o reino, então nós devemos agir, né, como agentes da proclamação deste reino, né? E nós devemos viver de um modo que honre essa aliança com o nosso Deus. E também nós vamos aprender, né, que nós devemos buscar a unidade na igreja, né? Então, falando um pouco da igreja em si, da nossa comunidade, vamos lá para Mateus 16, do 18 ao 19. Mateus 16, do 18 ao 19. Mateus 16, do 18 ao 19, ele diz o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus, as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligada nos céus.
Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então Jesus foi o primeiro a falar sobre a igreja, né? E esse termo igreja, né, ele é uma transliteração, né, como uma tradução do termo grego eclésia, que significa o quê? Uma assembleia popular. Se nós formos lá para Atos 19, 32, vamos lá, voltando para Atos 19, 32, Atos 19, lá no versículo 32, nós temos: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra. Porém, porque a assembleia caíra em confusão, e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, a palavra assembleia, né, eclésia, que significa uma assembleia popular, né? Então, se a gente olhar também lá do 39 ao 40, no mesmo capítulo 19, diz: mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, ou seja, uma assembleia popular, que é o termo grego de eclésia, né, que é a primeira expressão sobre a nossa igreja. Então, Jesus foi o primeiro a mencionar isso, né, como uma igreja organizada, como uma assembleia de pessoas, né? Então, o nosso primeiro tópico é sobre o nascimento da igreja, o primeiro tópico da nossa lição. Como nós vimos, pessoal, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós vimos isso nas últimas lições, a morte e a ressurreição, né, e a descida do Espírito Santo, eles inauguraram uma nova era, inauguraram uma nova etapa na vida daqueles que ficaram por aqui. Quando Jesus subiu aos céus, após a sua ressurreição, e após retornar, né, e dar algumas instruções e falar, cumprir com o seu propósito aqui, enquanto estava com o povo, né, muita coisa mudou. Começou uma nova era sobre o reino de Deus, né, aqui na Terra, que justamente eram as coisas que foram prometidas, aquelas coisas que não haviam sido reveladas, todas elas foram reveladas e se cumpriram, né, após a ressurreição de Jesus Cristo. Né, as pessoas, né, elas que se converteram a Jesus, né, naquele momento, elas passavam a expressar a sua, né, a sua fé de um modo diferente. É como se elas entendessem tudo o que estava acontecendo, se sentissem libertas por Jesus. Né? Então, o livro de Atos, como nós lemos, ele narra o surgimento da igreja, né, como uma instituição separada do povo de Israel. Era o momento da igreja mudar de forma, é uma nova etapa, né, uma nova forma de que a igreja ela funcionaria, ela existiria. Né? Depois da descida do Espírito Santo, né, lá no Pentecostes, que nós vimos também, né, houve uma conversão, como nós lemos, de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Isso aconteceu muito logo depois de Jesus ter subido aos céus. Aquele próximo período foi justamente, né, onde isso tudo aconteceu. Você já pensou, né, se você está num domingo na igreja ou num culto, num evento, onde 3.000 pessoas são convertidas, né, e aí você imagina, de repente 3.000 pessoas foram convertidas e começam a frequentar a sua igreja. Né? Foi assim, né, que acontecia. Então as pessoas elas tinham uma nova forma, existia nesse momento a libertação em nome de Jesus Cristo. Né? Tudo aquilo que foi pregado, né, tudo aquilo que Jesus prometeu, que os profetas prometeram, se cumpriu, e a igreja a partir dali começava uma nova etapa. Né? E aí, diferente da época de Jesus, né? Porque na época de Jesus as pessoas seguiam a ele porque tinham diversos benefícios, né, naquele momento. Então, Jesus operava milagres, eles recebiam alimentos, como a multiplicação de alimentos. Né? Então, a igreja, né, de Cristo, nessa época, né, nessa época que nós estamos falando, nessa nova era, depois que Jesus subiu aos céus, né, houve o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio, né, sobre a igreja, né? A igreja se reunia especialmente por conta dos últimos acontecimentos, né? E eram eventos extraordinários, incluindo a ressurreição de Jesus, né? A descida do Espírito Santo. Então a igreja, ela se reunia por conta disso, né? Por conta da morte, da ressurreição e a descida do Espírito Santo. Esse era o motivo da reunião
do povo de Cristo naquela época. Né? No princípio, né, eles assim continuaram a se submeter a muitas das leis judaicas né, que existiam, mas esse povo específico, o povo que nós estávamos mencionando, era um povo diferente. Né? Eles não viviam, né, como alguns daquela época, né, afastados ali do mundo, não. Eles estavam integrados ali no mundo, eram partes da sociedade, eram pessoas que tinham as suas vidas normais, né? E esses integrantes da Igreja de Cristo, eles permaneciam dentro da comunidade, mas com uma vida em comum, né? Ao ponto deles até repartirem bens entre si. Era assim que aquele povo vivia. Aquele povo vivia, né, de uma forma diferente. Era uma nova etapa que surgia, né, após a ressurreição, né, após a descida do Espírito Santo. Esse povo, ele era diferente, né? Era um povo que vivia em comum. O texto bíblico ele nos diz claramente que o povo vivia em harmonia. As pessoas, elas davam o lucro, né, daquilo que elas ganhavam, elas compartilhavam, estavam todos atentos às necessidades das pessoas. Então era uma experiência diferente, uma experiência maravilhosa, né? Então essas pessoas, elas se reconheciam de forma diferente, né? É como se fosse assim um corpo unido. Então foi assim que nasceu a igreja. A igreja nasceu através desse grupo, e esse grupo, né, ele tem um perfil diferente. Era uma forma diferente de se viver, né, entre os irmãos, né? Esse é o nosso primeiro ponto, o nascimento da igreja. Nosso segundo ponto, existiam funções também dentro da igreja, né? Então, nosso segundo tópico são as funções dessa igreja, né? A igreja, ela reconhecia que muitas promessas estavam sendo cumpridas. Muitas promessas. Ou seja, tudo aquilo que estava escuro, estava, né, escondido, aquilo efetivamente começou a ser revelado. Então as promessas estavam sendo cumpridas, e que elas estavam sendo cumpridas nessa igreja e não no Israel, que era um povo étnico, né? Realmente a igreja estava sendo cumprida, né, em um povo diferente, né, que não estava limitado ali ao judeu de sangue, né, ao povo de Israel. Então não estava limitado a isso, né? Mas os judeus, nós temos que entender, os judeus, né, que eles não acreditavam em Jesus, eles não compreenderam isso, não gostaram dessa novidade, né, dessa nova igreja, dessa nova forma, né, que veio depois da ressurreição, da descida do Espírito Santo, da morte de Jesus mais atrás. Então as diferenças também cresciam, as diferenças em relação ao judaísmo, elas cresciam, e também crescia a necessidade de uma organização maior, né? Então é importante que a gente saiba disso. A igreja naquele momento surgiu de uma forma organizada, ela era frutífera, haviam conversões, como nós vimos, 3.000 pessoas convertidas, né? O povo vivia em união, existia uma harmonia, porque as pessoas viviam a promessa que veio lá desde Jesus. Eles estavam vivendo, vendo se cumprir tudo aquilo. As pessoas começaram a entender o porquê, começaram a entender o que aconteceu, por que todas aquelas coisas se cumpriram daquela forma, e as pessoas se sentiam livres, porque elas começavam a experimentar, né, a libertação em Jesus Cristo. Então essa era uma nova comunidade que surgia, porém havia muito conflito com os judeus, né? Os judeus não concordavam com isso, então crescia também essas diferenças em relação ao judaísmo, né? Então, nós vimos lá na lição 8, nós estudamos o quê? Né? Que tinham 3 ofícios dos agentes mediadores, né? Lá na lição 8 nós estudamos, né? Eram os reis, os profetas e sacerdotes. Agora, gente, depois do Pentecostes, né, da descida do Espírito Santo, a igreja, ela se torna o agente mediador de Deus. Nós, através do sacrifício remidor de Jesus Cristo, nós obtivemos acesso a Deus como igreja. Porque nós somos a igreja. A igreja que nós estamos aqui falando tanto era aquele povo reunido. Aquela era a igreja, né? Então, essa igreja é o agente mediador de Deus,
né? E ela passou a desempenhar os ofícios perante a sociedade, profetizando a palavra de Deus, intercedendo pelas pessoas e proclamando o reino e a soberania de Deus, enquanto demonstra nela mesma esse reinado. Então, a igreja ela é o reino de Deus, né? O pedaço do reino de Deus aqui na terra, o agente proclamador do reino de Deus aqui na terra, né? E essa igreja ela cumpria com todos os ofícios. Era uma igreja que tinha ali o seu aspecto social, tinha o seu aspecto espiritual. Então, eram funções que a igreja tinha por fazer parte de uma sociedade, ser a representação, o agente mediador, a representação do reino de Deus aqui na Terra, né? E ainda hoje, gente, a igreja ela continua sendo o agente mediador dessa aliança, né? Dessa nova aliança, né? Significa que nós, eu, você, como povo de Deus, né? Nós fazemos parte da agência de expansão do reino de Deus aqui na Terra. Né? E nós devemos viver de uma forma que honre, né? Com uma vida que honre essa aliança com Deus. Nós precisamos falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos proclamar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, recapitulando, a igreja nasceu naquele momento através de um grupo, recebemos o Espírito Santo, né? Presenciamos, a igreja presenciou a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, a profecia foi se cumprida, se organizou a igreja, as pessoas estavam ali pregando essa ressurreição, né, pregando o cumprimento das profecias, pessoas se converteram porque houve a descida do Espírito Santo e através do Espírito Santo pessoas foram alcançadas, transformadas ao número de 3.000 naquela ocasião. A igreja tinha funções, né? Existia um conflito, claro, com o judaísmo, com pessoas que ainda defendiam cumprimento exclusivo da lei, ou seja, as pessoas que não acreditavam, não concordavam com a ressurreição, não acreditavam nisso, né? Mas a igreja crescia da mesma forma, porque a igreja é o reino de Deus. A igreja crescia e ela cumpria com o propósito de Deus. E quando Deus tem um propósito, ele vai cumprir. De qualquer forma. E ele tem cumprido isso na história. Nós somos testemunhas vivas do crescimento da igreja, do quanto a igreja tem alcançado diversos lugares desde aquela época, né, na sua fundação. Né? A igreja também, meus queridos, nosso terceiro tópico, ela possuía símbolos. A igreja possuía símbolos, né? Mas assim, se a família de Deus agora não era mais uma questão étnica, né? Ou seja, era limitada a um povo, né? Aos judeus, né? O que poderia ser feito com aqueles sinais antigos? Nós temos que lembrar que a igreja possuía sinais antigos, né? Que era a circuncisão e a Páscoa. Todos nós nos lembramos que antes de Jesus, no Antigo Testamento, existia a circuncisão, que acontecia quando os gentios eram circuncidados, né? E por quê? Para que eles fizessem parte, né? Para que eles fizessem parte do reino de Deus. Né? Era naquele momento, para fazer parte do povo judeu, você precisava ser circuncidado. Né? Então, existiam também, né, sinais, né, como a Páscoa, né? Existiam rituais diferentes, eram práticas diferentes da igreja, né, que tinham, né, sempre visavam a separação do povo, visavam a redenção, o perdão dos pecados, o sacrifício de um cordeiro, já sempre mirando o sacrifício de Jesus Cristo. Né? Mas quais eram os sinais dessa nova aliança? Né? E aí, para responder essas perguntas, né, os apóstolos eles se lembraram das palavras de Jesus. Então, vamos ler Mateus 26, do 26 ao 28. Mateus 26, 26 ao 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para
a remissão de pecados. Ou seja, né, nas palavras de Jesus, né, ele mesmo explicando que a ceia substituiu aquela Páscoa de Israel, o sangue da nova aliança. Ou seja, Jesus ele destacou, né, que o sangue é o sangue dessa nova aliança com o povo. Né? Jesus, a autoridade, né, o Filho de Deus, Deus vivo, ele reforça para a gente e as próprias palavras dele, né, ele nos mostra que essa é a nova aliança. E desde o início do mundo, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Né? Nós somos testemunhas, nós vimos as alianças, a aliança que Deus fez com o seu povo, né, desde lá com Abraão, né, e depois as renovações frequentes que nós tivemos com essa aliança, né, e assim, um dos elementos centrais dessa aliança era justamente o sangue, né, era o símbolo, né, ele simbolizava a expiação pela morte, né, uma forma com que os pecados pudessem ser perdoados. Esse era o símbolo da renovação. O sangue estava associado porque era uma forma de perdoar, de ter os pecados perdoados, né, e as pessoas serem purificadas. Então, quando Jesus disse que o seu sangue era o sangue da aliança, ele apontou para a forma como as pessoas foram salvas desde o início. Né? Então, lá atrás, o sacrifício, né, tinha o sangue como fundamento, como sacrifício, animais eram sacrificados, o cordeiro era sacrificado para que houvesse o perdão dos pecados, né? E esse mesmo sangue de Jesus que foi sacrificado, que é o nosso cordeiro, ele era o sangue da nova aliança, ou seja, se recaiu sobre Jesus, né, para ser aquele que teria o seu sangue derramado em favor de nós para perdão dos nossos pecados, né? E o batismo, ele substituiu a circuncisão, né? Se a gente olhar lá, Mateus 28, do 18 ao 20, né? 2 capítulos para frente, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o batismo substituiu a circuncisão. Né? Fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? A circuncisão ela simbolizava, né, a inclusão do povo, do homem no povo de Deus. Então esse era o significado da circuncisão. Era incluir, era as pessoas serem aceitas como parte do povo de Deus. Mas agora, gente, o sinal da inclusão na família de Deus, ela seria por meio do batismo. É uma nova era, né? É o nosso Deus, através de Jesus Cristo, renovando a aliança. Uma aliança que foi renovada no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Né? Então, isso seria por meio do batismo, que exigia a fé em Jesus Cristo e indicava o quê? A lavagem interior que era feita pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a maravilhosa renovação da aliança em Cristo Jesus. Amém? Então esse foi o nosso terceiro ponto. O nosso quarto ponto foi a organização da igreja. Né? Com esse crescimento, gente, imagina, 3 mil pessoas foram convertidas naquele momento, só naquele momento. Né? Tiveram outras oportunidades, com certeza, onde pessoas também se converteram, a igreja seguiu crescendo, mas imagina que com esse crescimento todo a igreja precisaria de uma organização. Né? Então, se a gente lê Atos, capítulo 6, do versículo de 1 a 7, vamos lá, Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Ora, naqueles dias,
multiplicando-se o número dos discípulos. Olha, o número dos discípulos eram os convertidos. A igreja estava numa nova fase, né, crescendo, as pessoas sendo remidas do sangue de Jesus Cristo, as pessoas realmente sendo tocadas pelo Espírito Santo trabalhando no coração dessas pessoas, levantando mais discípulos, né? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Era natural, a igreja estava crescendo. Pessoas talvez iam ficar sem assistência, né? Foi tudo muito. Não existia um planejamento. Nós vamos crescer 3 mil membros, 4 mil, 5 mil. Não existia. Era a obra do Espírito Santo convertendo e fazendo com que aqueles discípulos já escolhidos por Jesus eles viessem à igreja. Então era natural que tivessem pessoas que fossem esquecidas, como essas viúvas, né? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Nós não podemos parar de pregar a palavra para ir lá ficar servindo às mesas, né? Fazendo coisas administrativas. Nós precisamos também, né, para fazer a parte social, nós precisamos de ajuda. Aí no versículo 3 diz assim: mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ou seja, começaram a se delegar funções para outras pessoas, para que essas pessoas pudessem ajudar a esses que estavam sendo excluídos, porque era muita gente, pessoal, era muita gente, né? Era um pouco, né? Os discípulos tinham que naquele momento pregar o evangelho. Eram os 12, tinham que pregar a palavra e tinham que ajudar e tinham que dar assistência. Então chegou um momento que a coisa ficou muito complicada e precisaram de ajuda. E aí a igreja começou a se organizar. Então eles levantaram esses 7 homens de boa reputação, né? E aí depois eles falam: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, separou-se aqueles que seriam dedicados à pregação da palavra, ao ministério, identificaram esses homens, né, que seriam responsáveis por atender essas outras pessoas, né? E o parecer agradou a toda a comunidade. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Eles oravam a Deus, impuseram as mãos, para que aqueles homens seriam parte fundamental da igreja. Não poderia ficar limitado só aos 12. A igreja precisaria se organizar, precisariam surgir novas pessoas ajudando, seja na parte social, seja em outras áreas, dando assistência para essas pessoas que estavam precisando. Né? Então, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos daqueles que estavam ali antes, que serviam, né, com a lei judaica, né? Então aqueles que serviam lá no templo, no tabernáculo, aqueles também se converteram. Muitos deles, né, a palavra de Deus diz que também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos foram transformados por conta dessa nova aliança, por conta dessa nova fase. Olha aqui que maravilha. Os apóstolos, eles orientaram a comunidade, né, para que eles escolhessem esses homens, né, e esses homens cuidariam da distribuição dos alimentos. E era necessário que fossem homens cheios do Espírito Santo. E é assim que nós devemos ser na igreja. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, ter intimidade com Deus quando a gente quer trabalhar na igreja. Né? Se você quer trabalhar em qualquer área, seja numa sociedade interna, no ministério, no louvor, se você tem a vontade e quer se dispor para ser um diácono, um presbítero, ou qualquer área da igreja, precisa estar cheio do Espírito Santo, precisa haver intimidade com Deus. Esses homens tinham intimidade com Deus e eles foram assim escolhidos para auxiliar na obra de Deus. Né? Então, eles assim, dessa forma, os apóstolos poderiam se dedicar exclusivamente à pregação da palavra. Né? Então eles receberam a imposição de mãos e foram consagrados ao ministério. Pessoal, esses foram os primeiros diáconos da história da igreja. E assim começou o cargo, né, o ministério do diaconato. São aqueles que estão ali para servir, para ajudar,
aqueles necessitados, estar atentos às necessidades sociais dos membros da igreja, né? E aí começou a separação. Mais tarde também, outros começaram a destacar-se na liderança da igreja também. Mais pessoas se destacaram, né? E aí surgiram os presbíteros, né? Os presbíteros, a palavra ela significa um ancião, né? E esses também eram escolhidos pela comunidade, ficavam também no pastoreio, né? E na superintendência do trabalho, né? Então a igreja ia crescendo, precisavam de mais pessoas, surgiram os diáconos, surgiram os presbíteros para interceder espiritualmente, para pregar a palavra, né? E aí, gente, a unidade, né, da igreja, ela desempenhou um papel muito, muito importante, né, nessa separação em relação ao que era Israel. Então havia essa unidade da igreja foi fundamental para que a igreja se estabelecesse como uma organização, como um povo organizado, né, porque assim precisaria ser. Nada é bagunçado no reino de Deus. Nada é bagunçado no reino de Deus. As coisas são organizadas, as coisas são separadas, existem pessoas, né, para fazer uma ou outra função, né? E era assim, né? Então, em cada cidade onde surgia um grupo, né, ainda que eles estivessem reunidos ali numa casa, que eles estivessem reunidos ali, talvez numa tenda, esse grupo era chamado de igreja. Então, esse era o conceito, o povo de Deus reunido como igreja, organizada, porque nada é bagunçado, pessoas que são tementes a Deus, né? Pessoas que têm ali, que são que tem a habitação do Espírito Santo, tem intimidade com o Espírito Santo. Então, essas pessoas reunidas eram chamadas de igreja. Então, isso demonstra, meus queridos, assim, um profundo senso de unidade que os cristãos tinham que ter entre si. E é o senso de unidade que nós devemos ter. Nós somos igreja, nós somos o grupo unido, organizado. Nós devemos pregar a palavra, nós devemos ter intimidade com Deus, nós devemos dar atenção aos necessitados. Nós devemos estar atentos àqueles que estão mais fracos espiritualmente, que estão distantes. Nós precisamos pregar a palavra de uma maneira muito forte, íntegra. Nós precisamos estar unidos. Esse espírito de unidade era fundamental para que um grupo naquela época fosse chamado de igreja, né? Então, a posição, né, em relação a tudo que estava acontecendo, em relação a Jesus, era o que fazia essa unidade. Todos estavam vivendo, né, a redenção, a renovação, a nova aliança que só foi possível porque Jesus Cristo sacrificou, né, foi sacrificado na cruz do Calvário. Então todos estavam unidos em Jesus Cristo. Era essa unidade que fazia com que era possível, com que fosse possível que a igreja se tornasse, aquele povo fosse chamado de igreja unida, né? E nesse tempo, gente, a igreja não tinha nenhum outro nome, né? A igreja era chamada simplesmente de igreja. Eram todos os irmãos e eles eram todos membros do mesmo corpo, assim como nós hoje. Hoje nós estamos aqui nas nossas casas, longe do templo físico, mas nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos nos nossos lares, estudando a palavra, pregando a palavra de uma maneira online, mas nós somos a igreja, nós estamos aqui proclamando o evangelho, vivendo em união, tentando contactar aqueles que estão precisando, orando pelas pessoas, ou seja, não são paredes que estão fazendo, né, a ausência de paredes físicas, né, que estão fazendo com que nós não sejamos igreja, mas nós estamos em Jesus Cristo, unidos aqui nos nossos lares, onde nós estamos. Então, nesse sentido, havia só uma igreja, né? Então, as igrejas, elas entendiam que elas faziam parte uma das outras, né? Então, nós temos diversas igrejas, pessoas que creem na salvação em Jesus Cristo, na remissão dos pecados em Jesus Cristo. Então, todos nós temos esse mesmo objetivo. Então, nós temos uma função como mediadores no reino de Deus. Nós temos uma função. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos crer nessa nova aliança, nós precisamos crer na salvação em Cristo Jesus, pregar isso para as pessoas, dar testemunho da nossa conversão, né? Nós precisamos exercer essas funções, né? A igreja,
né, ela teve aquele início, né, com a proclamação apostólica, né? Ela começou lá com os apóstolos de Jesus Cristo pregando o evangelho, né? Elas alcançaram primeiro os judeus, né? Depois elas alcançaram também os gentios, né? E a igreja cresceu, se organizou, ela tomou forma. Ou seja, tudo aquilo que nós estudamos no Antigo Testamento, né, todas as profecias, todos os acontecimentos que sempre estavam voltados para o sacrifício de Jesus Cristo, né, muitas das coisas que Jesus Cristo, quando estava aqui, antes da sua morte, ele falava que não eram muito bem entendidas pelas pessoas. Né? Depois que Jesus Cristo morreu, as pessoas começaram a entender algumas coisas. Quando Jesus ressuscitou e voltou, as pessoas começaram a entender e os olhos se abriram para o cumprimento de tudo aquilo. Né? E aí dali para cá, pessoal, a igreja cresceu muito, né? Então a igreja ela segue profetizando, porque a palavra de Deus é a nossa profecia, né? Ela segue pregando, ela segue curando, ela segue confortando corações, ela segue reunida, a gente segue com o nosso aspecto social, ou seja, não abandonando aqueles que estão precisando, seja de um auxílio social ou seja de algo espiritual. Então a igreja ela cresceu. Então nós temos, né, que contribuir para essa organização. Nós todos somos parte dessa igreja e precisamos contribuir, fazer a nossa parte. Não é porque nós estamos aqui nas nossas casas que isso não vai acontecer. Nós precisamos todos, né, fazer a nossa função como agente do reino de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição sobre o surgimento da igreja. Então, recapitulando, a igreja nasce após Jesus subir assunto aos céus, ele ressuscitou, ele revelou, ele deu algumas instruções para a igreja, ele lançou a missão. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo desceu, né, passou a habitar nas pessoas, as pessoas pregaram o evangelho, a igreja surgiu de uma maneira surpreendente, pessoas foram convertidas, ela cresceu em número muito alto, existia uma harmonia entre as pessoas, né? Como ela cresceu, as pessoas tinham funções diferentes, né? Então existiam funções que precisavam ser executadas, existiam símbolos da igreja, a renovação, como era uma nova aliança, né? Os símbolos como o sangue, como o batismo, né? Eles foram renovados, né, em Jesus Cristo, né? Existia uma organização também, existiam diáconos, existiam presbíteros, e assim como ela surgiu naquela época e teve a sua organização, ela ainda existe hoje. E nós somos essa igreja, nós precisamos, né, nos dedicar, nós precisamos cumprir com tudo aquilo que a igreja naquela época já cumpria, e nós temos hoje essa responsabilidade, porque a igreja ela segue crescendo e segue com o seu papel fundamental. Então que você possa refletir hoje, né, sobre isso, né, sobre o seu papel nessa agência de propagação do reino de Deus aqui na Terra, né, que você faz parte disso, né, não deixe que essa situação faça com que você esqueça da sua função, não deixe que essa situação te diminua ou te deixe triste. Não, nós temos que exercitar, nós temos que cumprir com a nossa missão aqui de pregar o evangelho e sermos representantes, agentes do reino de Deus aqui na terra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que essa aula tenha falado aos seus corações, né? Fique com Deus, tenha um dia abençoado. Amém? Um abraço.